Então, retornando aqui ao nosso espaço, nossa aula, falava sobre a questão de tempo, o tempo registrado o tempo registrado na atualidade, através do calendário gregoriano, adotado a partir da Igreja Católica. Nem todos os povos assimilam esse calendário ocidental. Um exemplo é a China, né? Enfim, não é um caso aqui para discussão, servirá apenas para os nossos marcos históricos em princípio. Pois bem, falávamos então da técnica, da arte, né? A técnica enquanto ferramenta para que o homem vencesse, né, as suas dificuldades frente aos fenômenos naturais, né, a arte como uma expressão que veio ao longo do tempo, na medida que o homem deixa de se preocupar com a própria sobrevivência em tempo integral. Vamos frisar isso daí. E também a arte surge na medida em que o homem se organiza em agrupamentos sociais e passa a compartilhar sua vida, suas obrigações, seu trabalho, enfim, cria uma organização mínima existencial. Existem autores que dizem que as pinturas rupestres são manifestações artísticas. Dentre aqueles que discordam, eu sou um deles. Acho que aquilo ali era uma forma de representar estratégias de sobrevivência. Não vamos aí entrar nessa seara de discussão, porque o nosso tema não é esse. Pois bem, a partir de agora eu vou tentar, dentro dessa cronologia gregoriana, né, antes e depois de Cristo, nosso calendário, enfim, marcar alguns fenômenos para que possamos aí desenhar então esse processo de desenvolvimento técnico e tecnológico, ok? Vamos fazer o seguinte, estão vendo aquela parede ali? Eu deixei destinada à colocação de um quadro branco. Eu não consegui ainda fazer isso, peço desculpas a vocês, vou improvisar aqui porque o tempo urge e eu não posso esperar, já que estamos aí em lockdown e os processos de pandemia, inclusive a falta de materiais para entrega, a pronta entrega, certo? Vamos lá, eu vou fazer aqui, vou pegar aqui um caderno comum e fazer um desenho. Imagina o seguinte, tudo que eu estou tratando agora é pré-história. Então, em torno de fazer aqui uma pequena linha, onde eu vou ter aqui, conseguem ver que cerca de mais ou menos 8.000 anos antes de Cristo, certo? O ser humano vai descobrir, eu sempre falei isso em aula, né? Os arqueólogos descobrirão uma coisa chamada bloqueto de cerâmica construtivo, conhecido hoje como, né, isso aqui, ó, tijolo. O que marca isso aqui? O que marca? Uma fase importantíssima, ainda na pré-história, mas importantíssima ao desenvolvimento técnico do ser humano. Estamos falando de um momento em que o ser humano deixa, em algumas sociedades, de ser nômade para ser o quê? Sedentário. Em tempos próximos, o ser humano começa a dominar a agricultura e a pecuária. Em algumas sociedades, volto a dizer, dependendo das terras, da abundância ou não dos recursos, diferente dos índios
existentes na América do Norte, que nunca precisarão dessa fixação permanente, frente à abundância de recursos que eles tinham. Mas voltando aí a parte do Oriente Médio, etc., e nós vamos ver essa técnica construtiva. Isso indica que o ser humano está deixando de ser nômade, ou seja, ele domina a agricultura, domina a pecuária, vai fixar a terra, aquele espaço, e dominando então a terra, né, dentro dessas duas atividades econômicas que falei, né, agricultura e pecuária, ele vai a partir daí se desenvolver mais rapidamente. Ok? Vai se desenvolvendo. Até então, nós tínhamos agrupamentos. A partir daí, esses agrupamentos um pouco mais desenvolvidos, com um pouco mais de habitantes, né, ou de pertencentes a esses agrupamentos, eles se tornam uma coisa que chamamos de comunidade. A comunidade é caracterizada por um grupo de pessoas que coexistem, vivem em torno de um objetivo. Que objetivo era o mesmo: sobreviver à natureza, tentar viver melhor. Essas comunidades vão desenvolver mais a arte, por exemplo, vão, né, desenvolver melhor suas técnicas. Mas e a tecnologia? Surgiu? Não. Nós ainda não temos tecnologia. Tudo que é feito do tijolo, telhado, artefatos né, são oriundos da técnica, da vontade de fazer melhor. O tempo vai passar. Então ali cerca de 4.500 anos antes de Cristo, né? Antes de Cristo, nós vamos ter a escrita. Perdoe. Nós vamos ter a escrita. A escrita é um marco de desenvolvimento. A escrita e seus signos vão acelerar o desenvolvimento dessas técnicas, transformando-as em tecnologia. Veja bem, estou falando da escrita, entre aspas aí, alfabética alfanumérica. Tanto os símbolos da linguagem quanto os símbolos matemáticos. É a partir desse momento que o homem começa a fazer uma coisa chamada ciência. E o que é ciência? Deixo a pergunta para vocês. O que é ciência? O que identifica ciência? Eu tenho uma coisa chamada conhecimento e tem uma coisa chamada conhecimento científico. O que é o conhecimento científico? Não é? E aí, a que isso está atrelado? A ciência, meus queridos, parte de um problema e a resolução desse problema a partir de experimentos. Isso vocês já sabiam. Então, eu tenho um problema, para equacionar esse problema, eu experimento N vezes, ou X vezes, como queiram, até ter por certeza que, ao fazer daquela forma, eu consigo equacionar tal problema, de qualquer natureza. Pois bem, aí pensem, existiria ciência sem a escrita?
deixo por conta de vocês pensarem. E já respondo. Não. A ciência existe antes da escrita. No entanto, ela tende a se perder e a ser transformada ao longo do tempo. Vou dar um exemplo para vocês de ciência não escrita e que é a ciência. Quem trata isso muito bem no seu livro, Filosofia da Ciência, é o grande falecido professor, olha o nome falhando aqui na cabeça do velhinho. Já digo a vocês, eu vou pegar o livro ali e já informo. Trata o processo científico como a capacidade de quê? De observação e repetição. Vou dar um exemplo. Eu sempre brinco em sala de aula com isso, é que eu não vou conseguir fazer tal graça. O chamate que a gente bebe, ou que alguns bebem, sumo, ele vem de onde? Quem é que desenvolveu o chamate? Quem é que desenvolveu o chá de coca? Não é? Que a gente toma aqui, Coca-Cola. E quem é que disse, por exemplo, agora já transformando de atividade, né, de pesquisa indígena, quem é que disse que o Guaraná ativa a musculatura e os neurônios? Nos ativa, nos deixa mais ligados. Quem é que disse isso? Foram cientistas atuais nos laboratórios ou eles apenas comprovaram aquilo que os índios já sabiam para todas essas coisas? E o boldo, que muitos discutem que não serve para nada, o famoso chá de boldo, quando a gente toma umas ou outras aí, eu passo mal do fígado, né? E a vovó lá no passado, ou a bisa de vocês, eu tomo um chazinho de boldo, diz que é melhor e a gente melhorava de fato. Quem é que ensinou isso para elas? Né? Quem é que disse isso a elas? O que é que garantiu que isso funcionava? Os indígenas. Portanto, de uma forma não descrita, eles já faziam sua forma de pesquisa e ciência. Eu e acerto empírico, eu faço, erro, acerto, digo que essa erva lá no herbário dele, lá, né, com seu sinalzinho lá, essa funciona, aquela ali não. Essa aqui vai funcionar para alguma coisa. Então isso é ciência. Isso é ciência. Mas essa forma primária de ciência não garantirá ainda o desenvolvimento acelerado das sociedades, ou da cura dos seus problemas, ou da solução dos seus problemas em relação à natureza, seus problemas existenciais também. O que garantirá a aceleração disso será exatamente o que? A comunicação, a história, a palavra escrita, o registro. Por quê? Porque o registro permite que eu faça o meu experimento, teste, afirme e passe adiante. Mesmo que aquele que receba de mim venha a contestar depois. Isso acontece com a ciência até hoje. Mas até então isso é ciência. Ele vê, olha, depois de outros testes eu verifiquei que o pajé, o xamã Roberto, estava completamente errado. Tudo bem, até então eu equacionei alguns problemas. Então isso é ciência. Mas percebam, ainda não é tecnologia. Ok? Então nós temos na nossa linha do tempo, eu vou refazer aqui, 8.000 anos, o tijolinho. Vamos ter então aqui mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. O quê? 4.000 anos? A escritura.
tá escrita que vai acelerar o quê? A ciência. Ciência. Os processos científicos. Eu passo, então, a registrar o sucesso ou o fracasso dos meus experimentos. Ok? Mas pensem, 4.000 anos, 3.000 anos, tempo dos faraós, 2.500 anos, 2.500 anos, né? Antes de Cristo, quantas pessoas tinham o domínio da escrita? Então a ciência continua sendo ali algo reservado a pessoas selecionadas de uma determinada sociedade. Vamos chegar à sociedade. Agrupamento, comunidade, sociedade. Existe aí um outro processo que nós vamos discutir na próxima aula. Combinado? Eu gravarei essa aula depois de amanhã, tá bom? Fiquem bem, boa noite. Desculpe a divisão entre a aula 1 e a aula 2, para que eu possa carregar no YouTube. O YouTube está sendo aí bombardeado de infinitas gravações de vídeos, isso sempre demora um pouquinho mais, tá bom? Agradeço a vocês, meu boa noite carinhoso a todos, o canal, o meu e-mail que você já tem, está aberto a discussões, fiquei feliz, já recebi contatos de alunos, isso é muito importante, está bem? A construção de uma profissão se dá com esses alicerces. Conhecer a história humana, conhecer os processos de desenvolvimento científico e tecnológico. Conto com vocês. Muito boa noite. Fiquem bem. Tchau.